Tô ao vivo. Tá ao vivo? Tá só esperando aqui. Tá. Tá. Alô, alô. Oi, Paulo. Olá, bom dia, boa tarde, né? Boa Desculpa aqui, tarde, tudo bom? já tive um problema técnico aqui, né? Eu e meus Faz parte. assessores. Mas deu certo agora. Que bom. Bom dia. Tudo bem, Carla? Tudo bom aí contigo, Paulo? Aí? Tudo tranquilo. Que bom. Tá escutando bem? Super bem. Você também? Também, tá tudo tranquilo. Vamos Ah, conversar então, lá? que bom. Vamos conversar, né? Começar nosso bate-papo aí da Nesse pandemia, né? bate-papo. Exato. Boa tarde a todos. O Covid tem afetado a vida da gente de várias maneiras, né? Agora estamos presos em casa. É Nós verdade. já estávamos, agora vamos estar literalmente presos, né? Estava com Mas nós, restrições, aí agora começa mais algumas amanhã, né? exato. Mas agora, mas nós na contabilidade da auditoria não paramos de trabalhar. Temos trabalhado até mais do que quando estávamos indo para o nosso escritório, para nossas empresas. É verdade. Eu E tenho é conversado com muita gente isso, Paulo. Parece que a gente trabalha aí muito mais do que antes, né? e trabalhar em casa não é fácil, né? E a pandemia tem efeitos nas demonstrações contábeis. É isso que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Né? Eu e a Carla Uhum. vamos fazer um bate-bola aqui sobre quais são os efeitos da, do Covid, né, da pandemia, desse lockdown nas demonstrações contábeis. Carla, acho que a gente podia começar falando sobre a demonstração de 2018, 2019, né, 31 de dezembro de 2019, e depois a gente fala sobre as demonstrações de 2020, né, os balanços, os periódicos de 2020. Sobre 2019, o que, é que a gente pode falar agora, Carla? Bom, eu acho que sobre 2019 saiu inclusive determinação do Conselho Federal de Contabilidade, do próprio Ibracon, né, que é o Instituto dos Auditores Independentes, sobre 2019, como a gente teve um primeiro caso, né, no mundo em dezembro e no Brasil a gente acabou começando, né, ali meados de fevereiro. De toda forma saiu determinação no comecinho de março que a gente verifique os possíveis impactos, né, como evento subsequente, né? O que é evento subsequente? Na verdade, evento subsequente para o preparador, né, para a empresa é uma coisa e para a gente é outra, né, Paulo? Evento subsequente para o auditor, a data é diferente do preparador, né? Exato. Então, acaba que o que a gente tem visto, até de webinar, de participação de reunião do Ibracon, o que a gente tem visto em relação a 2019 é que tem muito mais um efeito de divulgação, né, em eventos subsequentes do que efeito mesmo de refazimento ou algum ajuste nas demonstrações contábeis de 19. Porque era muito recente para a gente, apesar que no mundo a gente já tinha, né, em dezembro de 19 alguns efeitos, para a gente aqui no Brasil, o 2019 ele tem menor impacto, né, nos números das demonstrações contábeis de 19, porque realmente os efeitos são subsequentes, né? Vai ser muito mais agora, como você bem falou, para 2020, aí para esse fechamento trimestral ou algum ínterim, vai ter muito mais impacto para 2020 em termos de estimativas do que em 2019, que foi muito mais mesmo uma nota explicativa de que eu sei que está acontecendo isso, eu sei do Covid, mas não tenho ainda impacto nos meus números, nas minhas estimativas principalmente, né?
Exato, porque quando você fala de eventos após o balanço, né, nós temos dois tipos. É um que afeta a demonstração, que você tem que abrir e contabilizar, ou aquele que Aham, não afeta a demonstração e você só divulga. Né? Esse do Covid, ele é só de divulgação e as empresas estão obrigadas a incluir uma nota explicativa lá dizendo ou pelo menos dizendo que tem. Se conseguir aham, estimar algum efeito antes de publicar e dizer qual é o efeito, eu acho muito difícil, até porque o prazo era março, abril, né? O pessoal não tem, nem hoje eu acho que tem. aham, é verdade. Aqui enviaram uma pergunta, Carla, sobre o ECD. Eu sei que o Conselho Regional Federal de Contabilidade solicitou o adiamento para entrega, até porque as demonstrações contábeis, a publicação foi prorrogada, né? O prazo era 30 de abril, foi prorrogada por mais 60 dias. O Conselho Federal pediu para que fosse adiado pelo mesmo período, né? Mas até o momento a gente não teve nenhuma resposta. Estamos aguardando ainda, SCD, estamos aguardando, né? Já estamos estamos no mês de aguardando. entrega, mas Pois é. ainda não temos Eu, nada não. concreto, né, sobre Foi, isso. foi solicitado, porque se o prazo para publicação foi adiado, muita empresa não fechou ainda, né? Se você parou, como você fecha? É verdade. Agora, falando sobre 2020, né? Janeiro funcionou normal, fevereiro funcionou normal, março até mais ou menos dia 20 estava todo mundo normal, trabalhando, foi como aqui, pelo menos aqui no Ceará, o governo decretou a pandemia, mas março as empresas já começaram a sentir efeito, redução de vendas, estoque sem conseguir vender, né, parado. E aí, quais são os efeitos disso nas demonstrações contábeis? Né? Aí a gente pensando assim, primeira conta que me vem à cabeça é contas a receber. Qual é o efeito no contas a receber, o efeito do Covid-19 no contas a receber? O que você acha, cara? Paulo, eu vejo assim um efeito que é de demonstração contábil, mas é também na parte financeira, né? Porque no momento que você tem o seu cliente, né, que é o que impacta o seu contas a receber, ele está fechado, ou ele não está recebendo, né, está com inadimplência, ou não está faturando da mesma maneira, isso vai ter um impacto para você também no seu contas a receber, que vai ser naquelas perdas que a gente chama, né? As perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa. A gente sabe que é prospectivo, né? Teve um grande período que ele foi retrospectivo, mas agora é prospectivo. O que é isso? Né? Eu analiso também meu conto a receber de hoje para frente. Qual é a probabilidade daquele meu valor, daquele recurso ali, se transformar ou não em caixa? Né? Então, aí eu acho que todo mundo tem que analisar se a inadimplência aumentou, ou se você sabe que o seu cliente está tendo dificuldade, né, em relação às vendas, ou até mesmo algumas empresas a gente sabe que fecharam. Então, se eu tenho uma empresa que é meu cliente que ela fechou, qual é essa probabilidade de eu receber, né, aquele valor que eu tinha aberto? Então, com certeza, essa continha aí, desse contas a receber, vai ter um impacto, né? Se não nele em si, mesmo por redução de venda, uma perda estimada aí, com certeza a gente deve ver alguma coisa nesses balanços aí de março, né? Trata base de março, já com algum iníciozinho de efeito. Alguns bancos já publicaram o resultado de março, eles já reconheceram a perda em março, né? Uhum. Baixaram a possibilidade, ou seja, avaliaram que eles não vão receber mesmo, mesmo que está a vencer, aquele cliente que está a Isso. vencer, que não tem perspectiva, já baixou. Então, ou seja, as pessoas têm que estar atentas que o contas a receber agora vai ter uma queda significativa. Né? Eu Essa, acho que essa visão do prospectivo, né, Paulo, também, né, exato. ainda é a vencer, mas eu já sei que vai existir uma dificuldade, então eu já tenho que fazer essa estimativa, né, na demonstração contábil, né? Essa mudança de prática trouxe isso aí para a gente também. Outra conta que também preocupa são estoques. Você tem estoque parado, e aí? É, E pensando em estoque, são duas coisas. Estoques é custo, né? Quem é a indústria? Quem está parada? O que é que faz com os custos de produção se não está produzindo? Vamos por partes. por O que parte. fazer na conta de estoques? Será que todo Paulo, acho estoque é que recuperável? Se é vendível, né? depende também do negócio, né? Porque se você é supermercado, a gente sabe que está funcionando, né? Não deve estar com o mesmo volume, né? Mas se o seu estoque é perecível, esse daí para mim ainda é mais sensível, né? Porque o estoque perecível eu tenho que avaliar se até aquela data de validade daquele meu estoque eu vou ter conseguido realmente realizar a venda ou não. Porque senão a gente já sabe, é perda, né, também.
acaba afetando como uma perda de estoque, né? Porque se você não vai conseguir vender, e a gente tem que lembrar que tem essa estimativa também, né? Que é o valor recuperável também do estoque, né? Eu vou conseguir vender o meu estoque por aquele valor que eu tenho estimado, porque senão a gente tem também essa estimativa de redução, né? Do valor recuperável do estoque. Tá? E esse outro que você falou do custo aí da o indústria, custo. você ia falar do estoque? Sim, é o custo, né? Eu tenho uma indústria, a indústria parou porque o governo mandou fechar, não era uma atividade essencial, fechou, mas eu continuo tendo custo. Eu tenho um custo de aluguel, se a fábrica for alugada, eu tenho um custo de depreciação, eu tenho um custo de depreciação do prédio, depreciação da máquina, seguros, etc. O que fazer com esses gastos? Paulo, aí nesse caso, como a indústria não está produzindo, eu entendo que não vai ter como fazer uma alocação de custo, isso vai ser despesa, né? Vai acabar sendo despesa porque a gente não tem mais aquela figura do diferido, né? E acabou ali em 2007. Então, assim, você não vai ter produção, então você não vai ter como fazer alocação de custo, né? Você vai ter um gasto, vai ter uma saída de recurso, é um gasto, né? Você não vai poder alocar como custo. Então, isso vai acabar sendo despesa mesmo para as empresas, né? Vai ter os efeitos aí nos balanços, né? Ou seja, tudo aquilo que você considerava como custo de produção, como você não está produzindo nada, vai tudo para a despesa. Se tem um gasto, né? Se tem uma série de recursos. Se saiu o recurso, ou se você consumiu um ativo, no caso da depreciação que não para, né? Pois é. Ou se você vai ter que pagar aluguel da fábrica, que também não para. Você pode ter uma redução, alguma coisa, se conseguir, mas não para. Tudo é despesa, já que você não está produzindo. Tentar negociar alguma redução, se você conseguir, como está com a fábrica parada, né? A gente sabe que realmente a indústria está sendo bastante afetada. Então, ou seja, das duas contas que nós falamos, contas a receber e estoques, é só despesa, né? Esse ano, o lucro vai ser uma coisa muito difícil. Se você não tiver conseguido se manter aberto ou no mesmo funcionamento que você tinha antes, você vai acabar tendo algum efeito na demonstração contábil, né? E a gente sabe que, assim, para aumentar o valor dentro das normas contábeis, a gente não tem muitos requisitos, não. Mas essa parte das reduções, dessas estimativas de perda, a gente tem que ficar bem atento a isso. Exatamente. Aí vamos para o imobilizado. O que fazer com o imobilizado, né? Nós temos a questão do... Você já deprecia normal pela vida útil, mas nós temos a questão da recuperabilidade. Será que eu vou conseguir recuperar o valor que eu investi em imobilizado, o valor que eu investi em máquinas, etc.? O que a gente pode fazer com relação a essa conta, cara? Famoso impairment, né? Aí, assim, em relação à parte de impairment, de imobilizado, vai depender muito do efeito que está tendo na empresa, né? Se é realmente algo que vai deteriorar, né? Porque o impairment, da mesma forma que o estoque, é se eu vou conseguir recuperar aquele meu investimento que eu tenho feito em imobilizado dentro do meu processo, né? Dentro da minha operação ou não. Aí vai depender muito do que é que está acontecendo na empresa. Né? Quanto tempo vai ficar parado. Eu acho que, assim, no estoque é muito mais claro, né? Eu acho que o estoque ele é muito mais rápido ali o efeito do que o efeito no imobilizado. Porque você não vai ter mesmo o fluxo de caixa que você tem descontado, não vai ser o mesmo, claro, né? Você vai ter uma queda de receita. Mas a gente sabe que ali é valor em uso ou valor em venda. Né? Será que ele perdeu o valor de venda? E você acaba tendo duas opções em relação ao impairment. Então, eu acho que no imobilizado tem que fazer uma continha com mais calma, porque pode ser que o efeito não seja tão forte da recuperabilidade como a gente tem no estoque. Não sei se você tem um pensamento diferente, né? Eu penso o seguinte, com relação ao valor de venda, talvez o valor de venda caia, né? Porque o mercado vai estar restrito, vai ter oferta e não vai ter demanda, então o preço tende a cair, né? A lei da oferta e da procura. E valor de uso, se a empresa tem prejuízo e se realizar o que está se falando, né? Que o mercado vai mudar, o que a gente vê de consumo hoje vai mudar, então tudo isso vai se alterar. Vai afetar. Tá? Vai afetar. Eu só acho que imobilizado, o prazo de efeito no estoque eu vejo mais curto prazo. O imobilizado, eu já acho que ele não é tão curto prazo como é no estoque, sabe? A conta aí tem que fazer, né, um pouquinho mais de projeção. O estoque é imediato, né?
O O estoque eu acho mobilizado que é você pode imediato. esperar até o final do ano e as coisas podem melhorar, né? Porque, assim, indício externo você vai ter, né, para cálculo de impairment. Vai depender realmente se isso vai ser material ao ponto de você ter que fazer o cálculo de impairment e isso trazer um efeito, né, para dentro da sua Exato. demonstração. Acho que o estoque dificilmente você escapa, mas o imobilizado, dependendo aí de como seja a projeção, né, de a vida útil dos bens, né, vai depender muito. E conta de passivo, Carlos, o que é que a gente tem de conta de passivo para discutir? Eita, passivo. A gente tem muita coisa de passivo, Paulo, mas assim, você mantém o registro do passivo, mas a saída de caixa vai demorar um pouquinho. A gente teve esses alargamentos aí de prorrogações, né, de imposto. Então você acaba tendo o registro, porque tem a obrigação, mas vai ter um alívio aí no caixa, né, de não ter que fazer o pagamento. Né? Não sei se vai ter algum aumento aí de provisão para risco, dependendo do seu negócio, né? Você pode ter alguma autuação se mantiver aberto, ou alguma questão trabalhista, porque a gente sabe que, infelizmente, algumas empresas não seguem direitinho, né, as determinações que a gente tem nas medidas provisórias e acaba fazendo suspensão, mas a pessoa continua trabalhando, por exemplo. Né? Isso te traz um risco trabalhista, né? Pode ter aumento de contingência trabalhista, né? Isso. Muito. Então, acho que esse risco trabalhista aí, dependendo do que você esteja fazendo, tem que ficar atento aí, Pode porque ficar, depois a tem que conta ficar chega, né? atento. Né? No caso dos tributos, você vai ter só alargamento do prazo, por enquanto, né? Não vai... Tem que lembrar bem isso. Você teve o alargamento do prazo, mas a sua obrigação continua. Então, o registro passivo tem que ser feito. Né? Não é porque alargou o prazo que você não vai registrar. Não, tem que registrar a despesa e tem que registrar o passivo, a obrigação também, porque ela existe, né? Só lembrando que o governo só alargou o prazo do Simples, né? Do PIS e da COFINS, não é isso? Isso. Imposto de Imposto de renda e renda e contribuição contribuição, social. não. Quem é presumido, Você, quem é lucro real, aí tem que ficar atento, porque não teve alargamento, não. quem é presumido teve que pagar a primeira parcela aí do primeiro trimestre de 2020, agora o dia 30. 30 Né? de abril Quem é tem que lucro, pagar. quem é lucro real, trimestral também teve que pagar agora. Quem é lucro real anual está fazendo suspenso, balanço de Suspensão. suspensão, pode estar se livrando. Uma coisa que também pode ter surgido, Carla, é sobre os covenants, né? Quem tem empréstimos, que você tem que cumprir Sim. obrigações que você pode estar perdendo. E fazer o que com isso? É verdade. Quem tem indicador, né, para cumprir, porque quando a gente tem os covenants, tem covenants de obrigação mesmo de faturamento, como tem covenants de cumprimento mesmo de contrato, de meta, como tem os de indicadores. Então, dependendo de como seja esse seu índice de liquidez, pode ser que você esteja afetado aí em algum covenant, né, por conta do Covid. É até importante conversar com os bancos, né, sobre isso, se vai ter alguma modificação, alguma suspensão desses covenants, especificamente nesse período, né, que a gente sabe que tem alguns efeitos, porque bem lembrado, a gente pode ter um cumprimento aí de uma É, obrigação, né? porque do que a gente conversou aqui, Carla, a gente tem, a gente aumenta o ativo, a gente diminui o ativo, né? Porque a gente tem que fazer provisão, aumentar a provisão para devedores duvidosos nas perdas estimadas no conta receber. A gente tem perda estimada em estoque, ou seja, diminui o ativo circulante. E a gente vai aumentar o passivo circulante porque alongaram as dívidas. O índice de liquidez corrente Provavelmente vai vai cair, né? piorar. Então, ou seja, endividamento também pode piorar, estrutura de capital pode piorar. Então, a sugestão é que quem tem essas restrições, essas obrigações nos contratos, procure negociar com bancos antes de descumprir as obrigações. Uhum. E você Para lembrou que não. aí essa parte até de banco, Paulo. Pode ser que tenha um aumento do endividamento, porque a gente viu algumas linhas de crédito específicas, né, para as empresas, por exemplo, a folha de pagamento, né? A gente sabe que tem algumas linhas de crédito em relação à folha, né? Você não vai ter a obrigação da folha, porque você vai pagar a sua folha, mesmo financiado pelo banco, mas você ganha uma obrigação de um empréstimo. Isso também vai aumentar o seu passivo, né? Como linha de crédito comum de capital de giro. Né? Então, a gente pode ter aumento de passivo também por isso, né? Por essa Exato. reestruturação de dívida ou por essa estruturação de recurso financeiro mesmo, né? De alinhamento de capital de giro para as empresas. Então, são várias questões que as empresas têm que ficar atentas, né? Não é só o Tem. imposto que ela tem que se preocupar aí, que não, Não. o Eu acho que imposto é passou, conta a né? conta, na verdade, né? Tem que Na ir ticando verdade, cada conta e vendo os efeitos que você tem. outra coisa que também é a questão das férias antecipadas. Quem deu férias antecipada e para quem não tinha direito, faz o quê agora?
né? É uma Paulo, questão a se pensar. o entendimento que a gente está tendo em relação a isso é que é um adiantamento, né? Você está adiantando as férias para o colaborador. Agora, tem uma questão aí, de uma nuance jurídica que ainda não está 100% pacificada, que é, e se você desliga esse colaborador? Né? Você vai ter direito a fazer essa dedução na rescisão? Né? Essa nuance aí já não está 100% pacificada, não. Com quem eu converso, tem gente que entende que é despesa, né? Pelo risco, se você tem alguma intenção de fazer o desligamento, esse valor vai para a despesa, você vai ter realmente essa perda, porque você não vai conseguir fazer essa dedução, porque você antecipou porque quis, né? Estava antes do prazo do direito adquirido, né, que o colaborador tinha. Então, essa daí ainda não está pacificada, não. No Pois é, primeiro mas é uma momento, questão. é um adiantamento, né? Mas vai depender muito aí Exato. para frente como vai ficar. Então, você que está pagando uma férias antecipada para aquele empregado que não tem ainda o período de gozo cumprido, né, por 1 ano, 12 meses, o valor que você adiantar aí tem que ser contabilizado como antecipação, despesa antecipada, lá no ativo. É. Torcer para não demitir, né? Pois é, porque aí se você está colocando, né, como um adiantamento, uma despesa antecipada, ela vai ser alocada no resultado em parcelas, né? Então, se você não vai conseguir recuperar, esse efeito vai ser realmente na rescisão, né? Vai ser de uma vez só no resultado. Exato. Carla, e mais alguma conta que vocês podem chamar a atenção assim para a gente? Paulo, eu acho que é importante a parte do reconhecimento da receita, né? Se tem aí alguma obrigação de cumprimento, que a gente sabe, né, que o reconhecimento da receita agora não é só emitir a nota fiscal, né? Você emite a nota fiscal e tem que saber se você cumpriu os requisitos, se você fez a prestação do serviço, se você fez a entrega realmente da mercadoria. A gente sabe que tem algumas campanhas aí de brinde do bem, né? Essa parte de ajudar os restaurantes, que você está realmente recebendo é um adiantamento, né? Então tem que ter muito cuidado aí nessa parte também, acho, da receita, do reconhecimento da receita, de realmente cumprir todos os requisitos da norma, para você não se ligar só na nota fiscal, que, claro, é um documento importantíssimo, né? É a documentação suporte, mas que para o registro contábil, você tem que ver se você está cumprindo a prestação de serviço ou a entrega da mercadoria que você se comprometeu. Porque senão você gera, na verdade, é um passivo, né? Ou seja, aqueles restaurantes que estão. Aquele bônus, você compra, paga R$ 50 e quando for ao restaurante você pode usar R$ 100, né? Assim, Tem esses esse casos aí, valor né? que esses restaurantes estão recebendo esse recurso, ele tem que contabilizar esse valor como adiantamento de clientes, não é verdade? Exato. Isso é um adiantamento, né? Por mais que ele vá emitir algum documento, né? Eu, pelo menos, não recebi nenhum que eu comprei, ainda não recebi, não. Acho que eu vou receber só quando for consumir, né? Mas não é receita que ele ainda não prestou o serviço, ele não, você ainda Exato. não É um foi lá, né? adiantamento. Ele está recebendo o recurso, né? A gente tem sempre que lembrar, Paulo, que é muito importante, que a gente tem duas demonstrações bem base para a gente, né? Que é o balanço e a DRE, né? O balanço patrimonial e a demonstração de resultado. A gente tem que lembrar que tem sempre um efeito ali financeiro e tem um econômico também, né? Então, o fato de eu estar recebendo um recurso é um efeito financeiro. Ele vai afetar o meu caixa, vai afetar o meu banco. Mas o efeito econômico, que é na demonstração do resultado, eu ainda não efetivei a prestação de serviço, né? Ou a entrega da mercadoria. Então, eu não posso levar, né, para o efeito econômico algo que ainda está no momento do efeito financeiro. Acho que são dois momentos aí bem distintos. Pois é, atentar para não contabilizar, até porque se você emitir algum documento fiscal, você vai ter que pagar os impostos, né? Mesmo que ele tenha sido postergado, você vai pagar imediato, né? Pois é, vai estar antecipando, né? Para quem for para o regime de competência, né? Para quem é regime de caixa, vai ser quando receber, né? Mas para quem é regime de competência tem que ficar atento mesmo. Senão depois tem um efeito no fluxo de caixa também aí da empresa, né? É um assunto que talvez interesse, seria o valor justo de alguns ativos, né? Principalmente de aplicação financeira, quem tem, né? Por exemplo, quem tem ações perdeu muito dinheiro com essa variação. Poxa, e a Selic ontem foi a 3%, hein? Pois é. Aí você pensa também, quem tem obrigação em dólar, imagina. Hoje bateu 5,70, eu acho também, né? Hoje está Pelo menos tem uma Selic. 5,80, né? Ou seja, Ontem eu acho que tinha ficado a 5,70, hoje já foi 5,80. vou contar um pouquinho de história aqui. Lá no governo do Fernando Henrique, acho que foi 1900, no milênio passado, né?
1998, 99, quando rodou a banda cambial, e o dólar era 1,20, 1,30, e eles, de repente, quando mudou a política cambial do governo, e ele foi para 2, quase 3, 3,5, né, em fevereiro do ano seguinte, as empresas publicaram a nota explicativa de evento subsequente, dizendo que o passivo que ela tinha em dólar aqui em dezembro era, se ela devia $1 milhão, era 1.200.000, de repente virou 3 milhões de reais, né? Esse outro aspecto tem que ser analisado, quem tem dívida em dólar, né? Quem não tem swap, né? Porque pelo menos se tiver uma proteção aí, tiver redeado, é uma coisa, né? Mas se não tiver nenhuma proteção, nenhum instrumento financeiro, o efeito da variação cambial com certeza vai trazer um impacto aí para as demonstrações, né? Muito forte. Muito pesado. Muito pesado. Tem que ficar atento aí ao mercado também, né, Paulo? Porque se você tem, dependendo do que você tem nas suas aplicações e as suas dívidas, né, você é atrelado a algum indicador do mercado, você tem que ficar atento. Né? Tanto o que está acontecendo com a Selic, com os outros indicadores, né, que a gente tem aí, quanto é que está dando o CDI, CDB e como é que está a variação cambial. A gente fala muito do dólar, mas quando o dólar mexe, geralmente o euro mexe também. Né? O professor Zé Maria Porto está dizendo aqui que o dólar hoje está 5,856. Eita, Zé Maria, que notícia é essa para você me dar, hein? A pessoa não dá nem boa tarde direito, Zé Maria. Já bota um desse daí, 5,86. Pois será que fecha 6 hoje, hein, Paulo? Não, acho que não chega a tudo isso. Meu Deus do céu. Ou seja, quem tem obrigação em dólar tem que mais ter um parceiro. Naquela época, né, em 99, o governo mandou diferir a diferença, né? Você jogou no ativo diferente que existia, que não existe mais. Não tem mais, né? E mandou diferir por 4 anos, você jogava. Né? Talvez agora o governo faça alguma coisa. Não tem mais não. Esse nosso diferido é tudo resultado. Agora é importante nisso daí as proteções, realmente, os instrumentos financeiros, né? Fazer instrumento de proteção, porque a gente vem aí, a gente estava com, eu tenho memória recente de um dólar também a 3,50, 3,80, então a gente está aí com 5,86, é uma variação muito grande. Então toda empresa, né? Se o negócio dela não é realmente ganhar em relação à variação de câmbio, ela tem que se redear, né? Ter uma proteção realmente, fazer um swap, algum desses instrumentos financeiros, porque senão você afeta o seu negócio por algo que não é a sua operação fim, né? Por um efeito financeiro. Zé Maria resolveu dar boa tarde depois do susto, né, Zé Maria? Assustou a gente, né? Não é, rapaz? Aqui que nós temos muita empresa de confecção que importa tecido, né? Imagina aí. Muito efeito, né? Carla, a gente já tem meia hora que nós estamos conversando aqui, né? O tempo passa bem rapidinho. Você passa tem rapidinho alguma coisa mesmo. Mais para falar? Deixar, a gente conversa o dia todinho, né? Sobre esses problemas aí que a gente tá tendo. Só tem preocupação para a gente, né? É verdade. O que é que você poderia dizer para os nossos colegas que estão assistindo, né? Não, realmente, assim, para quem ainda não fechou as demonstrações de 2019, é que fique atento, né, a esse ponto de fazer a divulgação, porque muito provavelmente esse evento subsequente para a empresa em 2019, ele é um evento de divulgação, ele não vai trazer reabertura, como, por exemplo, se você tinha um processo judicial e aí você teve uma mudança na qualificação no começo do ano, mas você já tinha esse processo. É diferente, né? É diferente do que a gente tem em relação ao Covid, né? Então, provavelmente, aí é um efeito de divulgação, você fique atento a isso. E para 2020, dificilmente a gente vai escapar de fazer essas adequações nas demonstrações contábeis por estimativas, na verdade, né? Por estimativa contábil mesmo que a gente tem que adequar para poder seguir as normas. Então, assim, o recado que eu dou é ficar atento mesmo, é analisar conta a conta, né? É não fazer assim, uma passada rápida, não. Realmente verifica cada conta, como é que está o efeito, né? O efeito nos indicadores também, e faz uma projeção disso daí para você realmente ter a melhor situação econômica e financeira e usar demonstrações contábeis também como instrumento de tomada de decisão. Se eu tenho aquela fotografia e eu consigo fazer uma estimativa dela, isso pode me ajudar, inclusive, numa decisão de captação de recursos, por exemplo, né? Eu vou ter que pedir recurso para o banco, né? Qual é a taxa? Então, tem alguns cálculos que a gente consegue fazer que nos ajudam nisso também, né? Fazendo essa análise das demonstrações. Exato, ou seja, nós temos que usar a contabilidade como ferramenta gerencial e não só fiscal, né?
E se a gente Exatamente. refletir, se a gente refletir na contabilidade de todos esses eventos, né, a gente tem que lembrar sempre que a contabilidade reflete o que a empresa fez. Se você registrar ela no momento que acontecer, a contabilidade vai mostrar para você os seus números reais. E você pode usá-los para tomar decisão. Exato. Então, se você reconhecer a perda de estoque, se você reconhecer a perda no conta de receber, perda no mobilizado, você vai ver a situação real da sua empresa, Real. você vai ter condições de tomar decisões muito melhores do que, Exato. né, Qual é a em margem não de usá-la. contribuição que você efetivamente tem, qual é a rentabilidade que você tem. Então, isso impacta todos os teus indicadores econômico-financeiros, né? Exatamente. Carla, eu acho que a gente já. Nosso tempo era meia hora, acho que a gente pode agradecer, né? Tá Você quer ótimo. dizer algumas palavras para a gente encerrar? Agradecer realmente ao convite, né, do CRC para a gente estar fazendo esse bate-papo. Bate-papo com o Paulo a gente tem constantemente, né, Paulo? Exato. Paulo é presidente aqui da nossa seção regional do Ibracon. Então, realmente, assim, a troca de ideias ela tem acontecido constantemente, porque é novo para todo mundo, né, Paulo? É assim, pelo menos para mim, para o histórico que eu tenho de vida, é uma situação, realmente, é uma crise, né, uma pandemia, para mim, sem precedentes. Então, realmente, a gente tem muitos impactos e acaba gerando muita dúvida mesmo nas pessoas, né? O que é que eu faço, né? Como é que fica tantas minhas demonstrações, como é que fica a minha empresa em si, né, a parte financeira. Então, acho que é um momento interessante da gente estar batendo esse papo, né, ajudando aí a tirar dúvidas. Exato. Agradecer, Carla, as considerações, né? São muitas coisas que a gente tem que olhar, não é tão, né, assim, nós pontuamos as coisas principais, as principais contas que são Sim, mais, né, da nossa realidade. Mas as outras contas também tem que analisar com bastante cuidado, quais são os efeitos contábeis e fiscais, né? Uma coisa que a gente não comentou, mas seria, só por final, será que manter-se no lucro presumido nesse ano é interessante, né? Você teve queda do faturamento, possivelmente você não sim. vai ter lucro, ou seu lucro vai ser bem menor. Então, eu sei que não dá tempo mais você fazer essa opção, porque o primeiro trimestre já se encerrou. Mas eu Né? vi até em Então, alguns grupos sobre isso, Paulo, de que com tanto adiamento, como você, até você puxou aí a bola da ECD, que ainda não foi adiada, né? Eu vi também algumas discussões sobre isso, de que poderia ter uma flexibilidade, né, de um alargamento do prazo de opção. Só que a gente sabe que isso afeta a receita do país, né, também, em termos de orçamento, exato, né? exato. Então, são coisas. Ou seja, só continuando, você tem que estar atento para tudo isso, né? O CRC o CRC, o CFC, o Ibracon estão liberando constantemente material que está disponível para leitura, para consulta. É importante você fazer isso, né? Porque é novidade para quase todos nós, né? Todos nós nunca passamos por uma crise como essa, ninguém passou por uma crise como essa. 2008 foi uma crise, mas foi nos Estados Unidos, não foi aqui no Brasil. A Sim, gente sofreu reflexo, né? Então, exato. muito do que se discute, das sugestões que são dadas, já é fruto da crise de 2008 nos Estados Unidos. Mas Exatamente. E agora é é uma um crise aprendizado. mundo, né? É a crise mundo, né? Todo mundo está passando por isso, então a gente tem que atentar e fazer com que as demonstrações contábeis reflitam o que está realmente acontecendo com a empresa. Né? Até para você, eu sei que algumas empresas que estão indo ao banco tentando conseguir dinheiro, está difícil, porque não é fácil conseguir dinheiro, o banco exige muita coisa, né? Infelizmente. É porque tem os critérios, né? Isso é Tem, muito não é importante todo mesmo, mundo que tem vai. critérios, né? Exato, então, mas se você tiver uma demonstração contábil que reflita a sua realidade, é mais fácil você conseguir esse recurso do que você não ter uma demonstração contábil. Certeza. Né? Então, queria agradecer a todos pela participação, pela ajuda, os comentários, as pessoas que participaram. Agradecer a Carla mais uma vez, né? E dizer que nós estamos sempre à disposição, né, do conselho, de algum profissional que queira tirar uma dúvida, pode entrar em contato através do conselho que a gente ajuda, no que for possível. Perfeito. Também fico à Tá? disposição aí no que puder ajudar, né? Nesse momento, realmente, é da gente estar junto, né? Exatamente. Obrigado a todos. Por nada, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.
Encerrar agora.